Boa Boa noite, noite. Dr. João. Seja bem-vindo ao Conversa das Sexta. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre experiências e, no fundo, sobre a vida em geral. E acho que é o objetivo da nossa conversa hoje, é falarmos aqui um pouco sobre as nossas percepções da vida, não é? Com certeza. E estamos aqui para aprender bastante com o doutor hoje. Nós Eu queremos. tinha, eu tinha aquela frase de sermos vítimas das nossas escolhas ou de sermos vilões do nosso destino, acaba por ser algo que tem muito a ver com um filme que eu vi há uns anos, que era o Truman Show, com o Jim Carrey, não sei se viu, um ator norte-americano em que ele vivia, achava ele uma vida real, mas a vida dele era vivida num estúdio. Ou seja, ele era o único que não sabia que estava a viver uma vida de faz de conta. Todos os outros eram atores que sabiam exatamente que aquilo era um filme e que não era real. No caso dele, ele achava que aquilo era a vida dele e que era real, e acabava por ser um pouco imposto pelos outros o modo de vida dele, porque ele era testado, não como os Big Brothers que há agora, em que as pessoas sabem ao que vão. No caso dele, ele era testado para ter audiências, ou seja, havia alguém que achava que aquilo era a vida real e que ia vivendo como se fosse a realidade, e o produtor, o realizador do programa, ia colocando várias situações para ver como é que ele reagia. Situações de alegria, situações de dor, tristeza, paixão, etc. Tudo encenado por quem o rodeava, menos por ele. Quando nós falamos em ser vítimas das nossas escolhas, eu estava também a pensar em como no filme serem terceiros que determinavam a nossa vida e que nessa medida nós acabávamos por ser vítimas dessas escolhas de outros, não das nossas, porque no fundo todos nós somos um resultado de tudo o que se passa na nossa vida, muito especialmente o que se passa na nossa infância. E nessa medida, eu diria que acabamos por andar um pouco vitimizados pelas escolhas de quem nos acompanha, até à altura em que começamos a ter a noção do que é a nossa realidade, do que queremos para a nossa vida e, no fundo, em que começamos a querer protagonizar a nossa vida, ser os atores principais da nossa vida e sermos nós a determinar as nossas escolhas, porque há uma coisa que penso que todos temos que ter consciência, que é uh, quando, quando nós tomamos uma decisão, é bom ouvir toda a gente, é bom ouvir a família, é bom ouvir os amigos e outras pessoas que se revelem necessários, mas a decisão deve ser só nossa, a menos que tenha que ser uma decisão de um órgão colegial, ou coisa que o valha, porque se for em relação à nossa vida, temos que ser nós, porque quem é que vai sofrer as consequências dessa decisão? Somos nós. Portanto, se somos nós que sofremos essas consequências, temos que ser nós a tomar essa decisão. Das coisas que mais me arrependo na vida, muito sinceramente, são aquelas situações em que eu, influenciado por outros, tomei uma decisão que não correu mal. Porque não há nada pior do que nós tomarmos uma decisão e começarmos a pensar que eu queria fazer de outra maneira e não fiz porque alguém me disse para fazer assim. Portanto, é preferível tomarmos uma má decisão nós, pela nossa cabeça, mas só nos responsabilizarmos a nós, do que estarmos a tomar uma decisão que se revela errada, de acordo com o que alguém disse ou com o que alguém tenta influenciar-nos, para depois nos arrependermos mais à frente. Principalmente quando nós estamos em situações de relacionamento com outras pessoas, que é quase sempre, nomeadamente quando estamos mais na vida pública, há muita gente que tenta influenciar as nossas decisões, quer criando cenários para nos influenciar num sentido ou no outro, quer inventando às vezes situações que não são verdadeiras para nos tentar também influenciar e levar a tomar a decisão pretendida por essas pessoas. Portanto, nós temos ao longo da vida, durante a nossa caminhada aqui, temos várias decisões, muitas decisões que vamos tomando diariamente e que, em determinadas situações, há terceiros que nos pretendem influenciar
positivamente ou negativamente, não é isso que está em causa. Portanto, não me parece que o mais razoável seja nós andarmos um bocadinho ao sabor da corrente. Acho que temos que ter uma posição e que temos que defender essa posição. Se estiver errada, naturalmente, devemos abandoná-la, mas se não tiver, devemos defendê-la, ainda que toda a gente entenda o contrário daquilo que nós entendemos. Isso parece-me ser o mais importante, é nós termos a consciência que as escolhas são nossas e que nós é que vamos sofrer essas consequências. Porque, por mais que nós queiramos, por mais que nós digamos que somos, e somos claramente, sociais e animais sociais que têm que se relacionar com outras pessoas, nós nascemos sós e morremos sós. Portanto, a nossa vida é a nossa vida, não é a de mais ninguém. E que tudo o que nós tentamos obter na nossa vida e todas as situações em que nós nos sentimos mal, por exemplo, hoje em dia vivemos muito, e eu sou uma pessoa, como sabe, que usa as redes sociais, obviamente, porque eu quero comunicar mensagens às pessoas e utilizo as redes para comunicar essas mensagens. Mas há muita gente que parece que vive num país das maravilhas. Ou seja, muitas fotografias que nós vemos nas redes sociais, parece que aquelas pessoas têm vidas de sonho. São as Alices no País das Maravilhas e que vivem felizes para sempre. E se nós formos tomar conhecimento da vida de muitas dessas pessoas, não é nada daquilo que aparentam. Ou seja, é como se as pessoas tivessem que recriar e sentem a necessidade de criar um cenário perfeito para as próprias vidas, utilizando as redes sociais, como se estivessem sempre nos melhores restaurantes a comer a melhor comida e tiram fotografias de tudo, como se estivessem num casamento mais feliz de todos, aparecem com o marido, com a mulher, muito alegres sempre, a fazer passeios, e agora estou aqui a passear, agora estou ali a comer, agora estou aqui a namorar, e olha para mim, tão feliz aqui com o meu marido, com o meu namorado, com a minha namorada, com a minha mulher, estou aqui tão satisfeito. E depois há pessoas que tiram muitas fotografias de tudo. É como se tivessem necessidade de nos esfregar na cara uma realidade de felicidade eterna, quase. Ora, isto, em algumas pessoas que sejam mais suscetíveis de acreditar que isto é mesmo assim, nós em Portugal temos uma expressão que é a vaca da vizinha dá sempre mais leite do que a minha. Portanto, a vida dos outros é sempre melhor do que a nossa. Portanto, isso não sei se aí também é a mesma coisa, mas aqui nós olhamos sempre para a vida dos outros como se fosse uma vida fantástica, fabulosa. E os outros agora acabam por nos dar essa vida fantástica através das redes sociais. Porque eu conheço muita gente que passa o tempo a olhar para as redes a ver, esta agora está com este, esta agora está aqui a comer e eu estou aqui, agora foi passear não sei para onde, agora viajou para acolá, tão giro que isto é e eu estou aqui. Portanto, há muitas pessoas que ficam deprimidas por causa disto, eu conheço-as. Ficam deprimidas porque o A, o B ou o C têm uma vida de sonho, mas depois na prática, essa vida de sonho é óbvio que não existe. Pelo menos daquela forma tão idílica. Portanto, não estou a dizer que todas as vidas de sonho que aparecem nas redes são inexistentes, mas algumas são. Algumas são, se calhar a maior parte delas. Portanto, as pessoas deixam-se iludir por uma felicidade que não é real. Que não é real. E nessa medida, nós acabamos por nos deixar avançar para uma infelicidade por contraponto à felicidade das redes sociais. E depois também temos, cá em Portugal, outra situação que também acho curioso, tem a ver com as redes, que é, em Portugal, havia uma situação em que, se não passava na televisão, não acontecia. Ou seja, só na televisão é que as coisas tinham relevância. Se não aparecesse na televisão, era porque não era importante. Era um bocadinho um barómetro para saber, uma sondagem, para saber se as coisas interessavam ou não. Hoje em dia se não está nas redes sociais é porque não é verdade. E às vezes estão lá coisas, como nós sabemos, que são fake news, são desinformação. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que a forma como as redes nos influenciam, nos levam a pensar sobre as coisas, determina muitos dos nossos atos. E isso acaba por ser muito perigoso. Acaba por ser muito perigoso, porque as pessoas olham para as redes quase como padrões de comportamento.
como padrões de comportamento. É o modelo A que faz isto, é o modelo B que faz aquilo, é o ator que também faz aquela coisa que dá para isto, que dá para aquilo, e depois nós damos por nós, às vezes, a pensar, eu vou agora... Olha, ontem estive num concerto dos Guns N' Roses, por exemplo. Ao meu lado estava uma jovem, não deveria ter sequer 20 anos, que ela não viu o concerto com os olhos dela. Ela passou o tempo a fazer lives para o Instagram. Ou seja, ela não viu o concerto. Ela havia alturas em que virava o telemóvel para a cara dela e estava a cantar e estava-se a filmar a cantar e a ver se ficava bem, para depois partilhar. Ou seja, nós não vivemos agora, nós partilhamos emoções. Fingimos emoções para partilhar nas redes sociais. Há uns tempos, eu não sei se ele ainda faz o mesmo, mas havia um rapper norte-americano que era o Kendrick Lamar, que é o Kendrick Lamar, que proibia as pessoas de levarem telemóveis para os concertos. Tinham que os deixar à porta porque ele queria que as pessoas vissem o concerto, que é uma coisa que as pessoas hoje em dia já não sabem ver. Eu vejo pessoas que se viram para o palco e que tiram fotografias independentemente do que está a passar atrás. O palco não interessa a música, não interessa nada. Ou seja, é só para dizerem aos outros que estão ali. É como se nós só vivêssemos, por exemplo, se tirarmos uma fotografia, se partilharmos essa fotografia. Se não partilharmos, será que eu comi o gelado? Se calhar não comi o gelado. Ou seja, agora então eu acabei de comer um gelado, não tirei uma fotografia, não pus nas redes. Então não comi. Portanto, agora vou ter que comer outro, tirar uma fotografia, meter nas redes e aí sim já comi o gelado. Portanto, há pessoas que eu acho que, se lhes disséssemos assim, agora dá-me o teu telemóvel, não partilhas momentos, elas ficavam perdidas, não sabiam o que fazer, acho eu. Porque elas estão tão habituadas a passar o tempo a tirar fotografias quando vão comer, quando vão passear, quando vão lavar os dentes, sei lá. N coisas que se fazem e que acabam por ser complicadas. Relativamente também ainda às escolhas, há uma coisa que eu acho que nós devemos ter algum cuidado, que é no tipo de pessoas que está à nossa volta. Ou seja, nós queremos, por exemplo, uma pessoa que funcione como uma âncora, que nos prende num determinado sítio e não nos deixa movimentar para onde nós queremos, ou queremos uma pessoa, pelo contrário, uma pessoa que é como uma raiz de uma árvore, que nos alimenta e nos dá força para seguir e prosseguir os nossos projetos e de cada vez conseguirmos avançar mais no caminho que nós pretendemos. No fundo, a melhor forma de nós... Eu antes tinha uma ideia que tive que rever, por força desta minha exposição pública ultimamente, que era, eu achava que os amigos eram aqueles que estavam connosco, essencialmente quando as coisas nos corriam mal, quando estávamos tristes, etc. Mas eu acho que não. Porquê? É mais fácil estar connosco quando estamos tristes. Porquê? Porque a pessoa que está connosco, em princípio, estará melhor que nós. Portanto, não há aquela inveja, aquela necessidade de tentar ser melhor que nós, porque nós estamos mal e a pessoa sente-se bem. A pergunta é, se nós temos grandes vitórias, quem é que está ao nosso lado verdadeiramente? Quem é que não nos diz, tu agora ganhaste isto, mas tens de ter cuidado com aquilo e com aquele outro? Nós temos que ver quem está ao nosso lado verdadeiramente e diz, estou muito contente por teres ganho, e fica verdadeiramente contente. Não aquela pessoa que diz isso, mas depois está por trás a ver como é que nos vai causar problemas. Por exemplo, imagino que escreve um artigo ou que escreve artigos num jornal que são um sucesso em Angola. O seu verdadeiro amigo é aquele que fica contente e não aquele que está à espera ou que lhe diz assim, isto é um sucesso que vai passar, daqui a um ano já não consegues fazer isto. Portanto, o verdadeiro amigo é aquele que está sempre ali, independentemente de estarmos tristes, alegres, e que não fica com inveja quando nós temos sucesso. Porque aí é que é o problema. Porque é fácil ser amigo de alguém quando esse alguém está numa posição, digamos, inferior a nós. O problema é quando esse alguém está ao nosso lado ou está acima de nós. Aí é que se vê se há inveja ou não. E se houver inveja, é porque a amizade não é verdadeira. E isto parece-me muito claro, infelizmente, e cada vez mais na nossa vida, nós vamos percebendo que os verdadeiros amigos que nos acompanham ao longo de uma vida, se calhar cabem numa mão.
ou menos até, os verdadeiros. Porque nós temos muitas pessoas, nós podemos estar com uma multidão à nossa volta e estar sozinhos, como sabe. E podem estar todos a dizer que somos fantásticos, que somos magníficos, mas se calhar amigos não sei quanto é que será. Depende do que eles sentem por nós, do que eles nos dizem, da forma como se sentem com a nossa alegria, a forma como nós estamos, etc, etc, etc. Portanto, nós temos que conduzir a nossa vida da melhor forma que pudermos, mas sempre tendo em atenção que por mais que nos digam, por mais que nos tentem influenciar, temos que ter a capacidade de perceber que, em última instância, quem decide somos nós e não os outros por nós. Portanto, Exato. Doutor, e o que definiria como uma boa escolha? É a pergunta da Chelsea. Uma boa escolha. Eu diria que, olha, eu dou-lhe um exemplo. Imagine, nós temos que decidir ir, por exemplo, ser advogados ou ser médicos, por exemplo. A boa escolha será aquela que vem da nossa intuição, daquilo que nós gostamos de fazer. Ou seja, nós sabemos que os caminhos fáceis normalmente não nos levam a lado nenhum. O que é mais difícil é aquilo que mais nos dá prazer quando chegamos ao final. Portanto, eu diria que a boa escolha não é aquela escolha que nos querem impor, porque não há escolhas perfeitas, as escolhas são sempre imperfeitas, mas que a boa escolha será aquela que, no final, ponderando os prós e os contras, tem mais prós do que contras, e no fundo, há muitas escolhas, vamos ser francos, que é uma questão de intuição. Um dia nós acordamos e dizemos, é isto que eu quero fazer e é isto que eu me vou sentir bem a fazer. Porque eu já tive situações pessoais, obviamente, em que havia tantos prós e tantos contras, que as situações eram tão equilibradas, que no fundo é uma questão de seguirmos a nossa intuição, porque a nossa intuição acaba por ser o fruto de tudo o que aconteceu anteriormente, das nossas experiências, dos sentimentos que nutrimos por uma determinada situação ou por outra, e no fundo eu diria que faz uma espécie de cocktail que nos dá a decisão, no fundo. Ou seja, em relação a qualquer decisão que envolva mais pessoas, o adequado, para mim, pelo menos, é ouvir o máximo de pessoas possível e depois, no final, ver como é que o nosso pensamento evolui, escrever num papel tudo e depois deixar a nossa intuição optar por uma ou por outra solução. Doutor, como diferenciar o destino das consequências das nossas escolhas? Nossas escolhas, com certeza, têm as suas consequências, mas nós acreditamos que há um destino das nossas vidas. Então, como diferenciar o destino das consequências das nossas escolhas? Eu diria que, e agora se calhar, falando um pouco de tudo o que se passa nas nossas vidas, todos nós sabemos que há situações que nos marcam. Há situações que são claramente marcantes nas nossas vidas e que nos fazem mudar as nossas perspectivas. E eu já vou ao destino porque é algo que eu acho que tem alguma relevância. Claro que tem, porque vamos ser claros. Isto é quase como no futebol. No futebol, muitas das vezes, a bola bate na barra ou entra por sorte. É o destino, se quiser. É o destino, é um pouco isso. Porque há situações em que nós vemos como é que é possível aquela bola não ter entrado e ter batido precisamente na trave, no poste, que acaba por ser a parte mais pequena da baliza, não é? E, portanto, acertar lá é algo que faz alguma impressão. Mas, voltando atrás, eu na minha vida diria que há situações que me marcaram muito. O nascimento dos meus filhos, por exemplo. É um passo de maturidade que nós somos obrigados a ter porque com o nascimento deles passamos a ser responsáveis por outra pessoa. E isso, naturalmente, muda a nossa forma de olhar para o mundo. Mas houve algo que me marcou, que foi, e não, é óbvio, eu já escrevi isto algumas vezes e tudo, e houve inclusivamente alguém que me disse que nós só crescemos verdadeiramente quando morre um dos nossos pais, porque é como se nós tivéssemos uma figura que nos tutela
Até podemos não o ver muitas vezes, podemos não estar muitas vezes com ele, mas sabemos que ele existe e que sempre que precisarmos lhe ligamos. Mas quando essas pessoas, o pai ou a mãe, desaparecem, nós tomamos a consciência de que somos finitos e que vamos todos morrer e começamos a ter uma perspectiva diferente porque já não temos ninguém antes de nós. E isso marca-nos e faz-nos evoluir. Pelo menos no meu caso fez. Deu-me uma percepção totalmente da vida, totalmente diferente da vida e fez-me, no fundo, olhar para alguns acontecimentos que eu não ligava, ou que ignorava, ou não queria saber, de uma forma completamente diferente. Começamos a ligar e a prestar mais atenção a coisas mais simples, como um sorriso, um afeto, sentimos mais emoção em determinadas situações, tornamos-nos mais, diria eu, atentos a pormenores que antes nem víamos. E depois, por outro lado, também começamos a olhar para as coisas de uma forma mais abrangente, do género. Isto aconteceu hoje. Se acontecesse daqui a 2, 3 anos, era igualmente importante? Vale a pena, desculpe uma expressão, chatear-me por isto? Se calhar não vale. Se calhar não vale. Imagine, quando eu tinha a sua idade, já há muitos anos atrás, eu irritava-me a conduzir. Buzinava, às vezes ainda buzino, é verdade, mas antes era pior. Agora já começo a olhar para o lado e dizer, não vale a pena, isto é uma corrida de quê? O que é que eu vou ganhar se ficar à frente da A, B ou C? Eu não vou ganhar nada, portanto, não vale a pena, é perda de tempo. E isso ganha-se com a idade, ganha-se um pouco com a idade e nós aprendemos a olhar para as coisas de maneira diferente. Quanto ao destino em si, eu diria que o destino é, por exemplo, não sei se tem namorada, se não tem, ou outra situação qualquer, mas a questão é, imagine que a sua namorada, ou vamos para uma hipótese em abstrato para não ser a sua, imaginemos que conhecemos alguém que foi precisamente a um dia que nós fomos a uma discoteca. Imagina o meu caso, que já não vou a discotecas, mas há um dia vou a uma discoteca e conheço alguém, por exemplo. Ela podia não ter ido naquele dia e eu não a teria conhecido. E ela podia ter ficado a trabalhar até mais tarde e eu não a teria conhecido. Eu acho que há situações em que há pessoas e factos que acontecem nas nossas vidas que são, diria eu, instrumentais no nosso caminho e que têm que acontecer para nós evoluirmos. Isso acho. E isso acho que é destino porque nós não determinamos. Nem a própria pessoa que muitas vezes nos entra, não é? Nos entra no caminho. Essa pessoa também não está à espera de ter essa influência. Imagine que tem uma situação qualquer em que precisa do apoio, sei lá, de um designer para fazer um website ou outra coisa qualquer. E de repente está num café ou numa discoteca e conhece uma pessoa que até tem essa capacidade. Percebe? Há situações em que eu, de facto, acredito que há destino, ou pelo menos que há uma coincidência que será orquestrada, não sei como, mas que poderá levar-nos a ter um caminho mais facilitado. Ok. Doutor, as nossas escolhas podem condicionar o nosso destino? Claro que sim, claro que sim. Eu lembro-me perfeitamente de, imagine, eu quando acabei o meu curso de Direito, eu optei por ser advogado, mas ao mesmo tempo as coisas não estavam a correr muito bem e um princípio de uma carreira como a advocacia, não tendo pais advogados, é sempre mais difícil, que era o meu caso. Eu não tinha pais advogados, bem pelo contrário, não tinham nada a ver com o direito. E o que é que aconteceu? Aconteceu que tive uma proposta para ir trabalhar para uma empresa pública, que na altura até estava a começar, era o Alqueva, uma grande barragem que há aqui em Portugal, no Alentejo, e eu tive o convite para ir para lá. E eu comecei a pensar, aceito, não aceito, depois por causa da família acabei por não aceitar, mas imagine, esta minha escolha entre ser advogado ou ser funcionário público de uma empresa pública ia mudar completamente o meu destino. Não era, provavelmente, presidente do Conselho Regional de Lisboa, não era sequer, se calhar, advogado, percebe? É um exemplo de como a minha vida virou para um lado ou para o outro, dependendo de uma escolha. E todos nós temos escolhas destas. Sei lá, imagine, olha,
imagine que, olha, discoteca, falávamos há pouco, que eu amanhã Sim. era para ir à discoteca e já não vou e estava lá uma pessoa que se eu conhecesse era o encontro perfeito, por exemplo. É uma escolha que nos determina. Embora inconsciente. E depois há as conscientes que nos determinam o futuro. Olha, o Obama, por exemplo, Barack Obama, ele disse, ele correu o risco na campanha para a primeira eleição como presidente dos Estados Unidos, ele corre um risco muito grande. Ele corre e concorre no primeiro ano ou no primeiro mandato no Senado. No primeiro mandato que ele tem, e o que é que acontece? Ele decide, e de forma, diria eu, quase, tem que ser agora, e tudo estava contra ele. Ou seja, era negro, mas era um negro que não era completamente negro, como sabe, tinha aquela tez de pele por ser filho de um pai negro e de uma mãe branca, portanto, não podia ter ali aquele problema também. E depois, ainda por cima, tem um nome que é confundível com os atentados às Torres Gêmeas e com o terrorista Osama Bin Laden, não é? Portanto, houve ali a oposição à candidatura dele, tentou utilizar isso. Ele tinha as coisas, digo eu, contra ele, mas mesmo assim arriscou porque achava que aquele era o momento. A intuição disse-lhe que tinha que avançar. Foi uma escolha. Se calhar, se ele não tem avançado naquela altura, não seria presidente dos Estados Unidos. Portanto, acho que sim, acho que as escolhas determinam o nosso futuro. Claro que depois temos de ter ali uma ajudinha a seguir para que as coisas corram um pouco melhor. Mas claro que sim, as nossas escolhas são fundamentais. Sempre. Doutor, e o que é que devemos fazer para não sermos vilões do nosso destino? Eu diria que para não sermos vilões do nosso destino, é muito importante algo que, pelo menos cá em Portugal, eu acho que é muito relevante, e também deverá ser em Angola, acho que é universal, que tem a ver com o facto de cada vez mais olharmos para as nossas falhas, para os nossos erros, para tentar superá-los. Ou seja, não tentar procurar nos outros a culpa pelos nossos falhanços. Mesmo que às vezes até possa haver algo que seja imputável a outro ou a um terceiro, nós devemos sempre pensar o que é que eu fiz mal para dar este resultado. E devemos tentar corrigir a nossa conduta. Ou seja, nós não podemos fazer sempre o mesmo e esperar resultados diferentes. Nós não podemos, por exemplo, tratar sempre mal uma pessoa e esperar que uma vez essa pessoa nos trate bem. Pelo contrário, se eu tratar bem uma pessoa, em princípio, essa pessoa também me tratará bem. E o vilão do nosso destino implica-me, pelo menos quanto a mim, que eu de antes tinha uma situação em que qualquer coisa que me corria mal, para justificar a minha falha ou o que tinha corrido mal, tentava encontrar uma culpa fora de mim. E agora não, agora vejo, isto não te correu bem. O que é que tu fizeste mal? O que é que vais ter que fazer melhor da próxima vez? Pegando outra vez no futebol, a hipótese é, quando perdemos um jogo, a culpa é sempre do árbitro. Ou da bola que estava mais pesada, mais leve, ou que não entrava. Pelo contrário, muitas das vezes a culpa nem sequer é do árbitro. A culpa é da equipa que correu menos, que treinou menos e por isso falhou mais. Logo, a culpa tem que ser girada para dentro da equipa e não para o árbitro. É mais fácil dizer que se perde por causa do árbitro. Porquê? Porque assim a culpa não é nossa. Eu perdi, mas eu não fiz nada. Foi o árbitro que me roubou o penalti, que me roubou qualquer coisa, ou não marcou um penalti, ou um fora de jogo, ou o que for. E isso é uma forma de nós não assumirmos a responsabilidade e de, no fundo, olharmos sempre para uma culpa fora de nós e andamos aqui sempre. Isto faz-me lembrar uma história com um diretor-geral norte-americano de uma empresa minha cliente, me contou um dia e dizia, ele comparava os portugueses aos americanos. Ele dizia assim, sabes, um português, se vir o vizinho com um carro novo, resmunga, fala mal, critica, diz que deve ter tido a ajuda de não sei de quê. E um americano não, diz, eu vou trabalhar para ter um carro igual ou melhor. Portanto, eu acho que é isto que temos que pensar, ou seja, se nós não estamos satisfeitos com o que temos, se nós achamos que esta situação não nos correu bem, vamos ver o que é que está mal, vamos ver o que é que podemos melhorar
para que tenhamos o tal carro novo, tenhamos uma vida melhor, nos sintamos melhor no futuro, ou então um erro qualquer que cometemos não se repita. Porque se nós não percebemos porque é que o erro acontece, no fundo, nunca vamos resolver o problema. Imagino que eu escrevo uma peça, um articulado jurídico aqui para o tribunal com um erro técnico. Se eu não perceber esse erro técnico, eu vou repeti-lo sempre e vou sempre perder as ações, por exemplo. Ou porque não sei contar o prazo. Olha, uma coisa mais fácil ainda. Eu não sei contar os prazos para apresentar as peças nos tribunais. Deixo passar os prazos todos e nunca vou ver porque é que o tribunal não aceita. É um erro que eu não corrijo. Só para todo mundo que está aí, sejam todos bem-vindos ao Conversa das Sextas. Nós estamos hoje a conversar com o Dr. João Massano, ele que é advogado e presidente do Conselho Regional da Ordem dos Advogados de Lisboa. Será que nós somos vítimas das nossas escolhas ou vilão do nosso destino? Esse é o nosso tema para essa noite. Vocês podem deixar os vossos palpites aí nos comentários e deixar as vossas questões, aquilo que vocês queiram que o doutor João esclareça para nós. E temos aqui algumas questões. Doutor João, temos a questão do Joaquilino na caixa de perguntas. Ele pergunta: doutor, acredito que já ouviu falar da lei de atração. Qual é a sua opinião acerca dela? Bem, a questão sobre a lei da atração acaba por ser uma situação que todos, no fundo, acabamos por sentir, a lei da atração, não é? E o que é que acontece muitas das vezes? Eu no outro dia estava a ler um livro que dizia, aliás, todos conhecemos a história de que os opostos atraem-se, não é? Toda a gente fala disso, e presumo que em Angola também toda a gente falará, ou pelo menos conhecerá. Mas será mesmo assim? Será mesmo assim? Tirando, naturalmente, alguns opostos físicos, naturalmente, podem ou não atrair-se, dependendo da orientação de cada um. Eu acho que, se calhar, isso até pode ser verdade no princípio, que os opostos se atraem, mas se calhar, se formos pensar bem, será que são os opostos que se atraem e permitem que as relações durem mais tempo? Ou que será que são aquelas situações em que as pessoas são mais parecidas e que têm gostos parecidos? Imagino que anda com alguém que detesta futebol e que adora futebol. É difícil que a coisa funcione muito bem, não é? Porque senão, ou então deixa de ver futebol, ou então outra pessoa passa a ver futebol de que não gosta, ou que gosta de teatro e a outra pessoa não gosta, ou que gosta de ler e a outra pessoa não gosta, e que gosta de passear e a outra pessoa, por exemplo, gosta de ficar em casa. É capaz de não ser muito fácil que a relação evolua se não houver aqui uma ligação mínima, percebe? E o que eu tenho sentido ultimamente é que, mais do que haver uma atração por opostos, acho que, pelo menos com a idade, nós começamos a pensar em ter situações em que, e na amizade, não é preciso ser num relacionamento mais íntimo, mesmo na amizade, é mais fácil nós fazermos amizade e cimentarmos relações de amizade com alguém que pensa mais parecido connosco. Porquê? Porque se alguém pensar parecido connosco, não quer dizer que pense exatamente as mesmas coisas. Tem que ser alguém que pense similar, ou que tenha as mesmas ideias e que nos aponte caminhos para chegarmos ao mesmo objetivo. Eu acho que é mais fácil também, numa relação mais íntima, se houver esta ligação mínima que permita às pessoas fazer um percurso em conjunto, porque mais importante do que de onde viemos acaba por ser a forma como caminhamos e evoluímos em conjunto, complementarmente. E isso é mais fácil se tivermos uma ligação mais próxima. Pelo menos é o que eu acho. Isso é uma situação em que, até porque nós acabamos por ter, eu diria que uma relação só é verdadeiramente forte quando passa por crises. E nas crises tem que haver o mínimo de ligação, porque se numa crise as pessoas não tiverem um mínimo de ligação, de afinidade, não vão conseguir adaptar-se às mudanças impostas pelas crises.
sejam crises económicas, sejam crises na própria relação. As pessoas têm que conseguir, no fundo, ligar-se e falar sobre as coisas e tentar perceber o que é que está mal e o que é que podem melhorar. E isso, eu diria que num mundo como o de hoje, em que a pandemia ainda marca e em que nós temos que nos adaptar a uma nova realidade, o segredo para conseguirmos ultrapassar a crise provocada por tudo o que se passa à nossa volta acaba por ser a forma como nos relacionamos com os outros e como conseguimos, em conjunto, ultrapassar todas as dificuldades que estão à nossa frente e adaptarmos à realidade. Exato. Doutor, tem aqui um contributo, diz que é uma questão de cedência e respeitar a opinião e a diferença. Pois se os opostos se atraem, é porque há algo que atraiu. Também é verdade, claro que sim, claro que sim. Os opostos também, como eu disse há pouco, atraem-se. A minha dúvida é se, no decorrer da relação, eles não conseguem ser menos opostos. Porque se não conseguirem ser menos opostos, se calhar não é fácil manter essa relação, obviamente. Mas isso... Certo. Diga. Doutor, tem aqui um acréscimo do Joaquilino quanto à questão que foi feita. Ele diz que fala da lei de atração baseada na crença de que a disposição mental pode atrair circunstâncias e eventos extremos semelhantes. Sim. Mas isso eu também acho que sim, porque, repare, era nesse sentido. Peço desculpa por não ter percebido bem a pergunta, mas sim, em relação a essa situação, a ideia que eu tenho, até por experiência própria, é que quanto mais negativo for o nosso estado de espírito e a nossa parte psicológica, pior as coisas nos correm. É aquela história quase da lei de Murphy, ou seja, está mal, ainda pode correr pior. Portanto, aqui acaba por ser o contrário, ou seja, todos nós temos um amigo, ou pelo menos eu tenho, que está sempre a queixar-se. Acontece-lhe qualquer coisa num dia, no dia seguinte acontece ainda uma coisa pior, parece que faz uma coleção de infelicidades. Porquê? Porque ele está sempre em baixo, está sempre deprimido e parece que as coisas vão ter com ele. Ou seja, é aquela pessoa a quem nós dizemos assim: dói-me a cabeça. Ele vai dizer: se tu sabes lá o que é que me aconteceu, a mim dói-me a cabeça, dói-me os pés, dói-me as costas, dói tudo. Portanto, é uma pessoa que está sempre ainda pior do que toda a gente. E acho que isso acaba por atrair. Eu conheço pessoas que têm um espírito tão negativo, que eu acho que é daquele género que, se houver uma mosca na sopa a cair a alguém, cai sempre na parada deles. Portanto, eu acho que é um bocadinho isso. Acho que é um bocadinho isso que se passa. Portanto, e depois também, eu acho que, agora, um pouco mais a sério, eu não sei se em Angola é a mesma coisa, mas esta nova normalidade que se fala muito em Portugal e aqui na Europa, eu diria que é muito preocupante, porque houve uma altura aqui em Portugal que nós achávamos que a pandemia iria levar as pessoas a serem cada vez menos egoístas, a pensarem mais nos outros. O que eu vejo é que é precisamente o contrário. As pessoas estão cada vez mais egoístas, querem saber cada vez menos dos outros e vivemos numa sociedade em que as pessoas só querem saber de uma satisfação pessoal imediata, independentemente de tudo mais. E isso preocupa-me no sentido em que há muitas relações que estão a acabar e que vão acabar porque as pessoas só pensam no prazer imediato, independentemente das consequências que vai ter na amizade, no casamento, no namoro, o que for. E isso é perigoso. Ou seja, hoje ama-se muito, amanhã já não se ama, já se ama outra pessoa. Portanto, há uma destruição de expectativas e de sonhos sem que se considerem o que as outras pessoas pensam, ou vão sofrer ou não vão sofrer. No fundo, há uma grande falta de empatia. As pessoas são incapazes de se colocar no lugar do outro. São incapazes de sentir minimamente o que elas sofrem, o que elas querem ouvir. E um dos grandes problemas que eu sinto é que as pessoas já não ouvem. Já não ouvem.
Eu estou a falar com alguém, imagine, dói-me a cabeça, como eu disse há pouco. A pessoa do lado de lá, muitas das vezes, já não está a ouvir o que eu digo, está a pensar quais são as doenças que ela tem, para ficar com mais doenças do que eu, em vez de tentar perceber porque é que eu estou assim, ou tentar ouvir-me. Não, as pessoas já estão preocupadas com o que elas sentem, que possam contrapor ao que eu acabei de dizer. E isto revela, eu não sei se em Angola sentiu o mesmo, mas aqui em Portugal sente-se muito estas situações. Sente-se muito estas É, situações. Imagina, olha, acho no que outro dia, é universal. eu acho. Eu no outro dia ouvi uma história que era assim, alguém estava a falar, já não sei quem é que estava a dizer isto, mas era, a propósito disso, era assim a história, era, nós temos à nossa volta pessoas como isto. Imaginem, vocês vão a Paris e dizem que foram a Paris em maio. A pessoa que está à vossa frente não está preocupada em saber se vocês gostaram da viagem, se Paris estava bonita naquela altura. A pessoa só está a pensar como é que vos vai fazer sentir mal por terem ido a Paris. E o que é que a pessoa pensa? Em que altura é que foste a Paris? Princípio de maio. Deverias ter ido no final de maio, porque no final de maio é que era bom. E depois a pessoa diz que foi em final de maio. Não foi, foste ver, não sei o quê, uma exposição qualquer, a pessoa diz que não foi, pronto, olha, foste a Paris no final de maio e não viste a exposição mais importante que havia em Paris no final de maio. Portanto, há muito esta situação de tentar diminuir a felicidade das outras pessoas para nos sentirmos melhor. Porquê? Porque não fomos a Paris e a outra pessoa foi. Portanto, ela não se pode ficar a sentir melhor que nós. E Certo. isto é muito triste. É muito É, triste mesmo. isto é complicado. Tem outra questão aqui, doutor. Como tomar uma decisão quando as variantes não dependem de nós? Não é fácil, nada fácil, porque ah, eu diria que tomar uma decisão quando as variantes não dependem de nós. Olha, eu dou-lhe um exemplo. Imagine que a pessoa em causa, num relacionamento, ah, quer estar numa discoteca ou num bar ou num sítio qualquer e vê alguém que lhe interessa. A opção aí não depende de nós. E a pessoa nem sequer olhou para nós. Não há nada que indique se a pessoa quer ou não quer conhecer-nos. Aí eu diria que é a intuição, vamos à sorte e arriscamos. Outra situação, imagine que essa pessoa se quer candidatar a um cargo político. Ah, Sim, a maior variável aí é o voto. A maior variável aí é o voto. eu voto. Não controlamos, aliás, nós controlamos o nosso esforço para convencer as pessoas a votarem em nós, mas não controlamos minimamente o voto. Portanto, o que eu digo vamos sentir o que é que achamos que pode acontecer e agimos de acordo com a nossa intuição, ou seja, considerando tudo o que nós conhecemos, nomeadamente o número de pessoas que vai votar, o que é que se passa em termos de conjuntura naquela altura, e tomamos uma decisão com base no que é conhecido e que não dominamos, naturalmente, e tentamos adequar a nossa decisão ao que ainda conhecemos, porque há de haver alguma coisa que seja conhecida, não é? Não é tudo desconhecido normalmente. Ou seja, pode não depender da nossa vontade, mas temos algum conhecimento que nos rodeia que nos permite, a não ser que seja uma decisão completamente às escuras, quase como um blind date, não é? Aí já é diferente. É. Doutor, agora uma questão um pouquinho mais pessoal. Como profissional, como advogado, o doutor já lidou com um caso de pessoas que fizeram escolhas erradas e isso condicionou, de certa forma, o seu futuro, a sua vida, o seu destino? Claramente, claramente, claramente. Um, Ok. eu conheço, infelizmente, muitas situações, por força da minha prática profissional, em que as pessoas, por exemplo, se casaram com alguém que não tinha nada a ver com elas e as coisas correram mal, foram inclusivamente vítimas de violência doméstica. Por exemplo, eu conheço, infelizmente, muitas situações em que a pessoa que se casou, casou-se com uma imagem, ou seja, a outra pessoa criou uma personagem para conquistar a mulher, o homem.
Quando se casaram, transformou-se completamente. E a vida desta pessoa foi um inferno. E era vítima de violência doméstica, psicológica, física, até conseguir libertar-se. Porque o problema destas situações é que há uma vinculação psicológica tão grande, a pessoa está tão dependente da outra, que não se consegue libertar. E a libertação demora algum tempo. E outras situações, por exemplo, já tive situações em que as pessoas fizeram aquisições de laboratórios de análises clínicas e revelaram-se completamente escolhas erradas. E isso já aconteceu, infelizmente. Já aconteceu. Ok. Tem mais uma questão aqui, doutor. Agora o pessoal está mesmo a intervir. É do Gervásio. Casos há que, apesar das nossas boas escolhas, acabamos não vir a ser o que desejamos. Acho que ele quis perguntar. Há vezes que nós fazemos boas escolhas, mas ainda assim, em função das nossas boas escolhas, não acontece aquilo que nós desejamos que aconteça após a escolha que fizemos. Como lidar com essas situações, doutor? Infelizmente também já me aconteceu, e acho que a todos nós já nos aconteceu termos escolhas que no momento nos parecem escolhas excelentes e aparentemente até são. E tirando aquelas situações que falámos há pouco, em que as pessoas nos fazem um filme para nos convencer a ter aquela escolha, mas passando para outra situação, imagina que, olha, entramos numa sociedade de advogados que eu escolho ir para uma sociedade de advogados que era próspera e que de repente tem graves problemas e a escolha que eu fiz, que aparentemente era excelente, se revelou errada. O que é que nós devemos fazer sempre? Eu diria que o mais importante é ter sempre a capacidade de perceber onde estamos. Primeiro, se nos sentimos bem nesse sítio, se estamos queridos nesse sítio, se querem que nós lá continuemos e se continuamos todos os dias a sentir-nos lá bem. Porque eu acho que o mais importante é não ficar contente com o que temos. Nunca, jamais. Estamos permanentemente a pensar como é que podemos evoluir como pessoas. Porque nós não somos perfeitos, nem pouco mais ou menos. Quanto mais evoluímos na nossa vida, mais temos consciência que somos muito imperfeitos e que temos muitas falhas. Eu diria que o mais importante acaba por ser manter a nossa essência, aquilo que nos define e que não podemos nunca deixar de seguir. E é por aí que nós temos que ir sempre. Portanto, aconteça o que acontecer, nós temos que ter a capacidade para perceber o que é que podemos fazer, como é que podemos evoluir e nunca parar. E isso é mais importante mesmo em más escolhas. Se nós tivermos a capacidade de nos reinventar, de nos adaptar a uma nova realidade, mesmo essa má escolha depois transforma-se em boa escolha. Até porque não nos podemos esquecer que muitas das vezes temos que passar por uma má escolha para depois conseguirmos chegar onde queremos. Já me aconteceu isso muitas vezes. Muitas das vezes há coisas que são terríveis e que achamos que dali de nada de bom virá, mas há sempre algo que podemos aprender. Aliás, qualquer um de nós, acho eu, aprende mais quando tem uma má opção ou algo que lhe corre muito mal do que quando lhe corre bem, porque quando algo nos corre muito mal, nós nunca vamos esquecer, acho eu. Pelo menos eu não o faço. E tento sempre ver como é que posso, na próxima situação, evitar que aquilo se repita. E isso, para mim, é o mais importante. Certo. Estamos já mesmo na reta final, doutor. Infelizmente, a conversa está muito boa e nós estamos a aprender bastante. Mas antes, pessoal, para todo mundo que entrou agora, sejam bem-vindos ao Conversas às Sextas, hoje, excepcionalmente no domingo, e acredito que todo mundo está a gostar. Nós estamos a aprender bastante. Para quem não é seguidor, siga a página, faça a página crescer. E eu gostaria agora, antes de fechar, de fazer uma última questão ao doutor João Massano. E essa questão é o nosso tema. Então, doutor, nós somos vítimas das nossas escolhas ou vilão do nosso destino? Olha, voltando ao princípio, eu Sim. acho que nós somos vítimas das nossas escolhas quando as nossas escolhas são determinadas por terceiros. Quando essas escolhas passam a ser determinadas por nós
embora ouvindo esses terceiros, já não somos vítimas nem sequer vilões, somos atores principais do nosso destino. Ok? Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Doutor, e antes de terminar também, nós temos dito que o Conversa das Sextas é de jovens para jovens. E temos aqui um jovem, o doutor João, um jovem, nós queremos que é jovem, mas antes do doutor sair, nós gostaríamos que o doutor deixasse um conselho para todos os jovens, alguma coisa que o doutor vê que esteja errada na juventude a nível mundial e que o doutor acha que nós devemos mudar. Gostaríamos que o doutor deixasse um conselho para nós. Eu acho que o mais importante para os jovens é não se intimidarem com o futuro, não terem medo do futuro, seguirem as vossas convicções sempre e nunca deixarem que vos afastem do vosso caminho. Isso para mim é o mais importante. Vão atrás daquilo em que acreditam, das vossas vocações, dos vossos gostos e por nada desistam, a menos que entendam que há um caminho melhor depois de pensarem, mas eu acho que o mais importante é acreditarem em vocês e determinarem as vossas escolhas por aquilo que querem, não pelo que os outros vos querem impor. Isso acaba por ser o mais importante nesta vida. Manter a nossa essência, acreditarmos em nós e acharmos que no final acabamos sempre por conseguir o que queremos ou pelo menos ter um caminho mais feliz porque acreditarmos em nós e agimos de acordo com as nossas escolhas. Certo. Muito obrigado, doutor. E só nos Muito resta obrigado. mesmo agradecer. Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma honra enorme ter o doutor conosco nessa noite. Sabemos que o doutor tem muito o que fazer, tem os seus afazeres, mas ainda assim tirou uma hora do seu tempo para estar conosco, para estar no Conversa das Sextas. Muito obrigado, doutor. E a todo o pessoal que esteve aí, muito obrigado pela vossa presença. É uma honra enorme ter-vos aqui. É graças a Deus e é por vocês que nós existimos. E vamos continuar a estar aqui e a trazer convidados especiais. E eu acredito que em breve nós vamos voltar a chatear o Dr. João com outro tema para nós aprendermos mais e continuarmos a ser edificados por pessoas como o Dr. João Massano. Doutor, muito obrigado mais uma Muito vez obrigado, pela oportunidade. Muito obrigado. Foi é uma honra para nós. E a todo mundo uma feliz noite, continuação de um bom domingo e até a próxima sexta-feira. Fiquem todos bem e até a próxima sexta. Doutor, muito obrigado mais uma vez. E enquanto o pessoal vai saindo, para quem não é seguidor, siga a página. Enquanto sai, nós vamos deixar uma música e até já.